ou se não for um empregador doméstico também, né, um empregador doméstico, nos termos da Lei Complementar 150 de 2015, que trata do empregado doméstico, e, em consequência, do empregador doméstico também, né, que está previsto também no artigo 24 da Lei 8.212 de 91, a Lei de Custeio da Seguridade Social, essa figura do empregador doméstico. Então, quando falta ele, aí cai naquele caso da súmula 377 do TST, né? Então, esses dois casos aí são exceções, não serão declarados revel, nem os microempresários e nem o empregador doméstico. Então, vejam aí a súmula 377 do TST, né? Se bem que o artigo 322 do Código de Processo Civil traz que o revel, ele vai entrar no processo aí, né? Como estiver o processo, né? E na audiência, importante também frisar que o juiz ele exerce aí o poder de polícia, né? O exercício do poder de polícia pelo juiz na audiência trabalhista, né? Ele vai ter a obrigação de manter a ordem e manter o decoro na audiência, ele não pode deixar as pessoas estarem falando nomes feios, não é verdade? Tem pessoas que falam nomes feios nas audiências, né? Então se preparem quando tiverem de preposta em algum lugar, ou mesmo depois em audiência, tem pessoas que falam nomes feios, não é verdade? E isso o juiz não pode permitir, porque é o papel dele como presidente da audiência, né, manter a ordem e também manter o decoro da audiência. Também é para poder de polícia do juiz ordenar que se retire da sala de audiência qualquer pessoa que se tornar inconveniente. Tem pessoas que se tornam inconvenientes, né? Não deixam ninguém falar, aquela coisa toda. O juiz tem que fazer, então, o uso do poder de polícia que ele tem, né? Assim como também pode, se abusar muito, requisitar, quando for necessário, a força policial, né? Isso é um poder de polícia previsto no artigo 816 da CLT, 816 da CLT, e também no artigo 360 da Lei 13.105 de 2015, que é o Código de Processo Civil. Código de Processo Civil. Né? Seguindo aí com a nossa análise sobre a audiência trabalhista, né? Audiência trabalhista, nós temos aí então que, deixa eu ver se eu tenho aqui a audiência trabalhista, onde é que está? Nós temos aí então questão da audiência trabalhista, que é importante o entendimento dessa audiência trabalhista. Olha a configuração da audiência trabalhista, como é que é, né? Nós temos aqui o juiz, o escrivão, e do outro lado as partes, a reclamante e a reclamante e a reclamada, né? Então, vejam que existe aí essa audiência, essa configuração da audiência está prevista lá no artigo 813 da CLT, 813 da CLT, né? Devem estar presentes o juiz do trabalho, as partes e o escrivão. Então, a audiência ela só terá validade quando estiverem presentes o juiz do trabalho, as partes e o escrivão. O que diz o artigo 813? O artigo 813 da CLT diz que as audiências dos órgãos da Justiça do Trabalho, logicamente a Justiça do Trabalho é um órgão, né, que traz aí a obrigação de devolver, de responder ao jurisdicionado o mérito que o jurisdicionado vai levar para o devido processo legal trabalhista, nos termos do artigo 5º, inciso 15 da Constituição Federal. Então, as audiências na Justiça do Trabalho serão públicas, sempre públicas, não é verdade? A audiência na Justiça do Trabalho serão sempre públicas. Então, só naqueles casos previstos que o juiz poderá decretar sigilo, como é o caso do artigo 189 da Lei 13.105 de 2015, é que ela deixará de ser pública. Então, toda audiência, em princípio, ela é pública, né? E vão se realizar na sede da própria Justiça. Mas não quer dizer que, por necessidade, agora nós estamos aí no período de pandemia, as audiências estão sendo realizadas de forma virtual, não é verdade? Então, vejo que ela, em princípio, o artigo 813 determina que seja julgado na sede do juízo. Mas, nesse caso aí, não é verdade? O importante é que elas sejam realizadas em dias úteis previamente fixados, e tem um horário para a realização dessas audiências na Justiça do Trabalho.
que será das 8 da manhã até as 18 horas. Então, das 8 às 18. Antes das 8 não pode, depois das 18 também não pode. Então, das 8 às 18 poderá, horas, né, durante o dia, poderá haver a realização dessas audiências. E elas não poderiam, em dias úteis, pessoal, dias úteis. Então, veja que não pode também nem sábado, nem domingo, e nem feriado, não é verdade? Então, veja que não poderá ser em dias que não sejam úteis, será das 8 até as 18, e não pode ultrapassar de 5 horas seguidas. Então, a audiência não pode ultrapassar de 5 horas seguidas, né? Isso, logicamente, se não houver a matéria de urgência. Se houver matéria de urgência, aí pode ser a qualquer hora, em qualquer lugar, não é verdade? Então, veja que é uma situação normal em que não ocorra nenhuma situação de urgência, então a audiência se realizará nos termos do artigo 813 da CLT. Né? 813. Então, são públicas, salvo, logicamente, algum interesse público de urgência, como prevê lá, ou não, no caso, por exemplo, uma audiência personalíssima, né, que só diga respeito às partes, o juiz poderá decretar aí o sigilo nos termos do artigo 889 da Lei 13.105 de 2015. Serão sempre em dias úteis, de segunda a sexta-feira, não tem sábado e não tem domingo e também não tem feriado, né? Das 8 às 16, não, das 8 às 18, das 8 às 18, das 8 às 18, tendo no máximo aí de 5 horas, exceção às matérias de urgência, como pagamento de salário, que é alimento, salário e alimento, não é verdade? Então tem que resolver logo, porque a pessoa está precisando do dinheiro para os alimentos, até para pagar aí, de repente, os alimentos dos filhos, aí por pensão judicial, como prevê o artigo 528 da Lei 13.105 de 2015, e o direito material está no artigo 1694 da Lei 10.406 de 2002. Importante de tudo que tem que gravar e que cai muito em concurso é a observação ao princípio da concentração dos atos da audiência trabalhista. É una, tem que ser una. Então, todos os esforços tem que se concentrar na ideia de que a audiência será sempre una, não é verdade? Ela será una e contínua, como está previsto no artigo 849 da CLT. Artigo 849 da CLT diz que a audiência trabalhista ela será una e contínua, salvo força maior, não é verdade? Então, nós temos essa previsão da força maior no artigo 501 da CLT e também no artigo 393 da Lei 13.105 de 2015, não é verdade? Da Lei 10.406 de 2002, lá no artigo 393, traz o caso aí da força maior, que não é nada mais do que algum acontecimento inevitável e imprevisível, não é verdade? Então, nós temos aí essa questão prevista aí. No caso da audiência, então, ela tem que obedecer à dialética processual, isso tem que ficar claro, né? Além do princípio da concentração dos atos judiciais na audiência, tem que haver, dependendo do rito a ser estabelecido, o rito se for sumaríssimo, sumário, ordinário ou especial, vai demandar um tipo de audiência, uma postura de audiência, mas todas elas têm essa capacidade ou têm essa ideia de que sejam unas e contínuas, como prevê o artigo 849 da CLT, né? Normalmente, os demandados, os reclamados ou reclamadas são representados por prepostos, né, conforme determina o artigo 242, parágrafo 1º da CLT, né, o artigo 1169, lá da Lei 10.406 de 2002, e o artigo 843, parágrafo 1º da CLT. Demais, tem que ver aí, o princípio sempre buscando o interesse do empregado, né? Na dúvida, sempre favorável ao empregado, e não existe esse negócio de muito papel na justiça do trabalho, né? Vale o contrato da realidade.
realidade, vale a análise da realidade. Então, a realidade é que vai prevalecer na Justiça do Trabalho. Não adianta ter papel, assinar papel, ter papel assinado, contrato assinado, né? Tem que exatamente aquilo que vai ser comprovado nas audiências é o que terá validade na Justiça do Trabalho. Algumas